Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos prosseguindo o nosso estudo do Evangelho de Mateus, o primeiro dos 4 evangelhos. Mateus, esse judeu do primeiro século, um dos 12 apóstolos, um homem que escreveu para a primeira igreja, que era formada por judeus, e que nos presenteou com um evangelho maravilhoso, com um texto recheado de citações de profecias do Antigo Testamento, para apontar para todo conhecedor do Antigo Testamento que Jesus Cristo é o esperado, o anunciado, aquele que veio então para a salvação de todos nós. Seguimos no capítulo 12 e a partir do verso 15. Nos versos anteriores nós percebemos que Jesus estava sendo ameaçado de morte e aqui então ele, sabendo disso, que queriam matá-lo, ele retirou-se daquele lugar. E aqui tem algo importantíssimo no Evangelho que a gente deve ter sempre em mente. Jesus ele veio a esse mundo com um propósito. E dentro do seu propósito estava incluído a sua morte e a sua ressurreição. E Jesus tinha sempre em mente que ele tinha jeito certo para morrer, lugar certo e hora certa. Ele morreria entregue pelo seu próprio povo, ele morreria crucificado no lado de fora de Jerusalém. Então ele não aceitava outro tipo de morte, ele não aceitava morrer enquanto não tivesse cumprido o seu ministério. E quando ele cumpriu o seu ministério, nós vamos ler isso nas Escrituras, ele mesmo se dirigiu a Jerusalém, onde ele sabia que ele seria traído, e ele anunciou isso. Eu estou indo para lá para morrer. Então aqui não era a hora, ele se retirou e muitos o seguiram. E ele curou então todos os doentes que havia entre eles e advertiu para que não dissessem quem ele era. Ele não queria ser confundido com um curandeiro, ele não queria que o ministério dele fosse abafado por gritos de uma multidão procurando curas. Ele queria que as pessoas entendessem a mensagem, mas ele curava porque as pessoas precisavam dessa cura. Então, depois que ele curou aquele homem com a mão ressecada lá na sinagoga, ele se retirou e muita gente foi atrás dele e ele fazia esse bem a essas pessoas. E isso aconteceu para que se cumprisse uma profecia antiga de Isaías. Mateus aqui, novamente nos presenteando com porções da Escritura Sagrada do Antigo Testamento. E o que disse Isaías? Ele escreveu: "Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer, porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça e em seu nome as nações porão sua esperança." Meu Deus, esse texto tem tanta coisa para falar com a gente, tanta coisa. Eu vou pincelar ele, né? Seria importante a gente fazer um estudo de Isaías para pegar aqui um pouquinho da grandiosidade desse texto. Mas vamos lá. O profeta fala as palavras de Deus, né? Deus falando sobre o Messias, né? O meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Aliás, palavras essas também ditas por Deus no batismo de Jesus Cristo, né? Lembre que foi dito, olha, palavras vieram do céu, né? Falando sobre Jesus, o Filho amado. Também foi dito no Monte da Transfiguração, palavras sobre o Filho amado. Porém sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. O conceito, a ideia de que o escolhido era para a salvação das nações não é do Novo Testamento. Ele sempre foi apresentado desde o Antigo Testamento. Era uma leitura muito equivocada das pessoas acreditarem que o Messias era só para Israel. Isso é uma leitura muito pequena e equivocada, porque sempre foi anunciado que ele seria a salvação. Desde lá, de muito cedo, mas, por exemplo, em Abraão, né, o Senhor falou, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa maravilhosa. E aqui fala algo sobre o Messias, que ele não discutirá nem gritará. Lembram que ele falou, aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração? Olha aqui, ó. Ele não era visto de fato em gritarias, ele não tentava ganhar discussões brigando com as pessoas, maltratando, falando mais alto. Ele dizia o que tinha que dizer e quando a discussão acabava, como por exemplo, às vezes queriam matá-lo, ele só se retirava. Ele não era alguém realmente que fazia tumulto. E essa expressão aqui, né? Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio fumegante. Imagina o seguinte, talvez a sua tradução fale cana, não confunda com cana de açúcar. É cana no sentido de um caniço, talvez um bambuzinho fino, né? Imagine um bambuzinho desse que, sei lá, que alguém, um animal passou, apertou e ele dá uma rachada. Aqui fala o seguinte, que esse caniço não vai ser quebrado, vai ser restaurado na verdade. Sabe aquele paviozinho, quem já viu uma vela, que às vezes o fogo não está bem, né? E dá aquela apaga e fica só fumegando ali e às vezes vem um pouquinho de chama. A ideia aqui é que esse servo, o Messias, ele não vem para quebrar esse caniço e apagar
esse pavio, do tipo assim, olha, os fracos aqui não tem vez, a gente vai tirar os fracos e vamos ficar com os fortes. Não, 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 não. Ele veio cuidar, ele é misericordioso, né? E ele vai fazer isso até quando? Até que ele leve a vitória à prática da justiça. Esse é o objetivo dele. Até que a justiça seja vitoriosa nesse mundo, Jesus vai continuar fortalecendo os fracos que buscam nele o seu apoio e o seu suporte. E em seu nome as nações porão sua esperança. Isso aqui é algo muito bonito, porque naquela época muitos pensavam que era só para Israel o Messias, muitos ainda pensam nisso, e aí foi dito que as nações poriam a sua esperança em Jesus, no nome dele. E o evangelho se espalhou pelo mundo inteiro, e nós ainda estamos para ver o momento em que as nações de fato ponham a sua esperança no nome de Jesus Cristo. Evento que ainda acontecerá, mas que está predito desde o Antigo Testamento até o último livro da Bíblia. E depois disso, logo depois que Jesus seguiu e curou as pessoas, né? Eles levaram a ele uma pessoa endemoniada, uma pessoa possuída por um espírito maligno. Essa pessoa era cega e muda. E Jesus o curou, de maneira que ele podia tanto ver quanto falar. E o povo ficou atônito, né? E dizia assim, será que esse aí é o filho de Davi? Não será ele o filho de Davi? E a expressão filho de Davi significava o Messias. Por quê? Porque foi prometido para Davi que aquele Messias que já era prometido nasceria da linhagem dele. Essa ideia de filho de é da cultura hebraica, né? É o que nós chamaríamos de descendente de. Seria mais ou menos assim, no nosso português atual, será que esse aí não é aquele descendente de Davi que foi prometido? Aquele, né? Aquele bem forte assim? Era essa a pergunta que as pessoas faziam, porque eles acabaram de ver uma pessoa que era cega e muda, ou seja, uma pessoa completamente isolada da realidade por causa de um demônio, ser liberta e voltar a essa realidade. E aí, os fariseus ouviram isso. Opa, tem gente do povo já apontando para esse homem, Jesus Cristo, como sendo o descendente de Davi, o esperado, o Messias. E isso eles não queriam. Vamos lembrar que eles queriam matar Jesus. Então, se o povo começa a apontar para ele como Salvador, para eles não era bom. E aí eles tentaram contra-argumentar. Como não dava para negar o fato, ele curou aquele homem, ele libertou aquele homem, eles tinham que dar uma versão do fato. Eles tinham que buscar algo por trás e inventar uma mentira. Ah, é somente por Belzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Quer dizer, olha, ele fez isso aí, mas é porque ele tem um demônio pior ainda. E é um demônio mais forte que ele tem, e aí tirou aquele demônio. Ou seja, ele é do demônio. O bem que ele faz é um mal, na verdade. Foi isso que eles disseram. E Jesus conheceu os pensamentos deles. Ele foi então explicando por lógica o tamanho da bobeira que eles estavam dizendo. Ele falou, olha, todo reino dividido entre si mesmo, dividido contra si, ele está arruinado. E toda casa dividida contra si não vai subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, quer dizer, é o diabo expulsando o diabo, que história é essa, né? Ele está dividido contra si mesmo. Então isso não faz sentido, né? E aí pergunta, como então o reino dele vai subsistir? E aí ele perguntou, tá bom, agora vocês estão dizendo uma coisa, né? Que eu estou expulsando o demônio por causa da força do demônio, que é a força de um demônio que dá poder para expulsar. Só que entre vocês mesmos existem pessoas que também expulsam demônios. Os filhos de vocês, né? São pessoas que são seguidores de vocês. E aí? Se expulsar demônio é um ato de quem tem um demônio mais forte, e os que estão entre vocês que também fazem essa ação boa? E aí? Por quem eles fazem isso, né? Olha, eles mesmos vão ser juízes sobre vocês. Ou seja, as ações dessas pessoas é que dão testemunho de que vocês estão errados. Porque tem o seguinte, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Tá vendo como Jesus traz uma lógica e vai trazendo argumentos e vai demonstrando que não dá para ir atrás dessa história que é demônio que expulsa demônio. Então, se não é demônio, é quem? É Deus. Bom, então chegou o reino de Deus. E ele vai explicando assim, dá um pouco mais de ênfase, né? Como é que alguém pode entrar na casa de um homem forte e levar seus bens sem antes amarrá-lo? Só então ele poderá roubar a casa dele. Aqui a ideia aqui é que o homem forte seria aqui, um demônio. A casa seria uma pessoa, né? Como é que alguém vai lá e tira uma pessoa, liberta essa pessoa, sem primeiro derrotar esse demônio?
né, sem primeiro impor sobre ele o seu poder. Ele falou, olha, aquele que não está comigo está contra mim, aquele que não ajuda comigo está espalhando. E aí ele explicou o seguinte, primeiro essa questão de juntar, né, quem não está comigo, quem está comigo, aqui ele está se referindo à oposição. Quem não é do grupo dos seguidores de Jesus, quem não segue ele, está se opondo a ele. Eles receberam o anúncio, eles receberam a palavra, eles receberam o esclarecimento, eles viram os sinais miraculosos e eles tinham que fazer uma escolha. Ou eles caminhavam junto ou eles estavam se colocando contra. E não é simplesmente assim, eu estou quietinho aqui, então eu estou contra. Não. Eles não estavam quietinhos, eles estavam atacando ele, eles queriam matar Jesus, eles acusavam Jesus de ser um emissário do próprio Satanás. Ele falou, e aí? Quem não está comigo, está contra. Quem não está juntando, está espalhando. Nós vamos continuar essa conversa no nosso próximo encontro, tem bastante assunto para a gente ver ainda, mas por enquanto, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber novos vídeos, deixe o seu joinha para a plataforma entender que o conteúdo é bom e divulgar para outras pessoas. Comente aqui sobre a sua experiência, compartilhe esse material e não se esqueça, muito importante, leia a sua Bíblia. Tenha uma prática diária de devoção a Deus, leia, ore, tenha seu tempo com Deus e aí parta para o seu dia então renovado. Muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Até a próxima. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia.